Aliás, essa é uma história muito engraçada. Eu comecei a ministrar um curso de cerimonial e protocolo no Senac em Piracicaba, lá em 2014. E eu fui formando turmas majoritariamente formadas por mulheres. E ao final do curso, elas tendiam a abrir empresas de cerimonial na nossa região aqui. E de tempos em tempos eu recebi uma pergunta assim: João, você celebra casamentos? Eu estou precisando de alguém para celebrar casamentos. Mas deixa eu só entender. A parte de celebrar não é aquele igual o padre, o pastor, não. Ou é? É isso aí. Eu também não sabia nessa época. Eu falava, gente, eu não sou um religioso. Elas diziam, João, não, tem uma outra figura hoje em dia. É tipo um mestre de cerimônias, uma pessoa que celebra casamentos, João. E eu falava assim, eu não. Eu faço formaturas, eu faço protocolo do cerimonial público, casamentos não. Aí vinha o próximo ano, mais uma turma, mais ex-alunas abrindo empresas. E o telefone lá, João, você celebra casamentos? Eu não, gente, não. E aí eu comecei a descobrir o que era essa figura do celebrante. O celebrante é um cara que está ali no meio termo entre a autoridade religiosa, o padre, o pastor, o líder espírita e o juiz de paz. Tem uma figura intermediária, que é o celebrante de casamentos. Esse celebrante pode unir as pessoas de duas formas. Ou fazendo apenas uma cerimônia social, que é aquela que não tem valor legal nenhum, ou seja, você escreve o roteiro e celebra, eles não saem casados oficialmente dali. Ou você vai procurar a sua habilitação para unir aquele casal com o efeito civil, que é o meu caso. Mas até chegar nisso, lá em 2018, eu encasquetado com esses telefonemas que eu recebia, né? Falei, gente, o que é isso? Não é possível, eu tenho que abrir o olho para isso. De repente é um novo mercado, né? O universo está me mandando sinais. Até porque, com os amigos que apresentavam eventos, estavam tendo a mesma sensação que eu, que estava caindo o número de formaturas, de eventos para os quais nós éramos contratados para fazer o papel de mestre de cerimônias nesse caso, né? E aí mandei uma mensagem para um grande amigo, que é o Rafael Faria, e o Rafael me falou, João, vem aqui em Araras e a gente conversa sobre isso, porque ele estava celebrando casamentos. E o Rafa, muito gabaritado, com uma projeção cada vez maior, o Rafa celebrou um casamento no Caldeirão do Hulk, no intervalo do jogo do Corinthians, dentro da Arena Corinthians, dentro do Itaquerão. Falei, vou conversar com o Rafa. Aí já, né? Para entender qual é que é dessa história. Você pensa assim, talvez ele tenha algum... Quem sabe ele tem algo a me dizer, né? E aí eu fui, ele falou, João, abre o olho para esse mercado. É um mercado que está muito carente, que precisa de pessoas com sensibilidade, porque casamento exige isso do celebrante. E aí ele me disse assim, vou fazer o seguinte, quando aparecer um casal interessado em uma data na qual eu já tenho um casamento agendado, eu vou passar para você. Você vai, celebra, vê como você se sente e entende se de repente é um novo caminho que você deseja seguir. E assim foi. Meu primeiro casamento eu celebrei em Gonçalves, Minas Gerais. E eu amei aquilo. Porque você mergulha na história de duas pessoas, seja um casal heterossexual, seja um casal homoafetivo, e essas pessoas necessariamente estão começando um novo momento positivo na vida delas. Sim. Então, assim, você não trabalha com estresse, você não trabalha com tragédia, você não trabalha com muita formalidade, algo muito engessado, você trabalha com pessoas que estão ali unidas para começar um novo momento muito bacana da vida delas. E aquilo começou a emanar e fazer eco em mim. Porque você não é uma formatura que eu vou lá e apresento, não é um prédio que eu inauguro e vou embora e nunca mais olho para aquilo. Você é tocado de uma forma afetiva pela história das outras pessoas. E aí eu ainda senti um pouco pé atrás, eu dizia, nossa, o que as pessoas vão achar? O João jornalista celebrando casamentos, olha que preconceito, mais uma vez falando em preconceitos, né? E aí um dia eu tive um insight e falei, gente, celebrar casamentos é um trabalho jornalístico. Por quê? Eu entrevisto duas pessoas, eu colho as informações, é uma entrevista, eu redijo o roteiro, é redação de texto, eu apresento aquele casamento, é uma apresentação, aquele casamento tem toda uma produção, tem uma questão cênica, é um trabalho jornalístico também, tem figurino, tem tudo, né?
E comecei em 2018 e nesse ano, por exemplo, eu tenho 35 casamentos agendados, me falta final de semana. Que tudo! Virou algo, além de algo que me complementa enquanto pessoa, virou um negócio muito lucrativo e tô Imagino. aí. E o nome vem por isso, porque elas me ligavam e falavam assim, João, você faz casamento? Ou as noivas, João, me casa? Eu falava, não! Agora eu falo, sim, quando? Nossa, que legal! Até o nome foi bem, né? Bem bolado. Nossa, imagina, lá entrar no @João, me casa! Né? Já fazendo já esse pedido. Isso é nome de programa de TV. E eu transformei Eu em achei muito programete interessante. nas minhas redes sociais. É? Por quê? Todo dia de casamento eu criei uma vinheta que eu disparo a vinheta quando eu tô a caminho da cerimônia. E eu começo a fazer a cobertura da cerimônia. Por quê? Porque a minha parte mesmo eu não consigo mostrar, que é a parte da celebração. Sim. Não tem como eu ficar fazendo stories enquanto eu estou celebrando um casamento, né? Então eu faço o pré e o pós. Eu chego lá, eu mostro decoração, fazenda, salão. Se eu não mostro a mesa de bolo, o pessoal começa, cadê o bolo? Quero ver o bolo. Olha. Então eu criei um subproduto João Me Casa, que é a cobertura que eu faço pré-casamento. Se eu não posto, a noiva me chama. João, cadê o meu alarme? Que eu disparo um alarme, né? João, você não me casou. Você não tá indo pro local da cerimônia. Eu falo, gente, calma. Calma que vai entrar a cobertura já já. Ai, que legal! É muito gostoso. Que delícia! Eu Gostoso adoro. mesmo. E celebrar o amor é tão bom, né? Nossa. Eu imagino como deve ser a experiência lá. Olha, eu fiz um casamento na sexta-feira e o noivo tem perfis e perfis. Era um noivo mais sisudo. Na segunda-feira, ele mandou uma mensagem para a cerimonialista e ela depois me deu um retorno muito bacana. Eu peguei uma emoção nesse casamento desse moço, quando eles foram homenagear os pais deles, que eu quase comecei a chorar. E a observação dele foi nesse sentido. Nossa, o João se entrega, né? Sim, eu senti ele emocionado falando com a minha mãe e tal. Então é um mergulho sem volta na história do outro. E tem casal que te procura e diz assim, eu quero rir muito no meu casamento. Eu quero morrer de rir. E tem casal que diz assim, eu quero um casamento igual da Igreja Católica. Você faz? Então, assim, tem muito do que o casal quer e em cima disso eu desenvolvo a cerimônia, né? Eu costumo dizer assim, o que me dá argumentos para eu poder brincar, para eu poder rir e tal, é a entrega dos noivos durante a entrevista. Eu digo assim, me conte histórias marcantes, histórias engraçadas que vocês viveram juntos, quando vocês estão reunidos com os amigos, o que é que vocês contam sobre vocês, tal. Se eles se soltam, é porque eles vão me dar a liberdade para brincar também durante o casamento. Mas isso já aconteceu e eu já olhei para os convidados e os convidados assim, como assim? Tá Quem falando deixou? esse tipo de coisa num casamento? Porque as pessoas não estão acostumadas, né? Quando elas vêm, elas acham que vai ser o juiz de paz ou o padre ou o pastor. Elas esperam algo sisudo. Quando você começa a brincar, as pessoas grudam na cadeira e ficam acompanhando. Elas não sabem se elas podem rir alto, porque elas estão num casamento, se elas têm que ter aquele comportamento já formal e pré-concebido de estar mais sisudinho, ali engomadinho. Então, assim, é muito curioso também a reação das pessoas. Mas eu coloco pílulas, para não errar, pílulas de brincadeiras.